Olha aí, pessoal, vamos falar sobre o silêncio sepulcral dos aliados do Lula, pessoal do PT, de outros partidos, aí, enfim, a gentalha da esquerda, que geralmente é muito barulhenta, você conhece esse pessoal. Estão sempre falando, tem um espaço danado na grande mídia e nas redes sociais falando aquelas bobagens e falácias e coisas do tipo, né? Mas o que eles estão silenciando? Sobre o que eles não estão falando nos últimos tempos, né? Sobre a alta do dólar, que é um tema em que no passado eles criticaram bastante o Paulo Guedes, o Bolsonaro e qualquer outro que tenha tido problemas com o aumento do dólar. Mas agora que nós chegamos a 5,87, a cotação do dólar, que é o maior valor da história, exceto na época da pandemia, no começo, que não dá para considerar, esse pessoal simplesmente se calou. Ninguém falou um A sobre o valor do dólar. Impressionante como o pessoal ficou quietinho de repente. Vamos ver quem são esses abençoados que resolveram fechar a matraquinha agora que a situação pegou para o Lula e comparar com o que eles falaram lá no passado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, conforme eu falei, o dólar fechou a 5,87 na sexta-feira. Estou gravando este vídeo aqui no dia 3, no domingo à noite, e nós estamos apreensivos para saber como que o mercado vai acordar na segunda-feira. Então, como esse vídeo aqui já vai ser publicado depois da abertura do mercado, coloque aí no comentário se você já viu o preço do dólar agora para a gente se situar, mas terminou a semana em 5,87, beirando o máximo valor já alcançado ali, muita gente especulando que vai a 5,90, né? Ainda assim, o pessoal tem silenciado a esse respeito, o pessoal da esquerda, gente que antigamente lá no governo Bolsonaro criticava diuturnamente esse ponto, essa questão aí, né? O dólar é a 7ª moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar em 2024, já perdeu 20% sem nada, não está acontecendo nada no Brasil. Não tem pandemia, não tem crise econômica, não tem golpe de Estado, não tem crise institucional, não tem furacão, não tem nada aqui no Brasil. O Brasil está normal, como costuma estar sempre, e ainda assim o dólar está dando um pau na moeda brasileira. Estamos melhores apenas do que grandes e estáveis países como Sudão do Sul, Etiópia, Nigéria, Egito, Gana e Argentina. Ou seja, fora um país arruinado pelo socialismo por 20 anos, vizinho nosso, e que está melhorando, vai nos ultrapassar ao que tudo indica em breve, só estamos perdendo para paisecos da África em matéria de desvalorização da moeda, né? Então, o próprio Bolsonaro entrou nessa pilha de lembrar o pessoal falando lá no passado críticas a eles e silenciando a eles, no caso ele e o Paulo Guedes, e silenciando agora, né? Ele trouxe o caso da Simone Tebet, que é ministra do Lula, fez o L com gosto no segundo turno, mas que criticava o patamar do dólar lá no governo anterior, né? Então, o pessoal do Poder 360 fez uma pesquisa, uma arqueologia digital, para ressuscitar postagens do senhor Randolfo Rodrigues, por exemplo, na época lá do Bolsonaro, a forma como ele criticava, e agora a situação totalmente diferente, né? Então, olha só, né? Em 2019, ele falou o seguinte, né? Que o dólar está a 4,20, caramba, 4,25, meu amigo. 4,25, o dólar está R$ 1,60 mais caro do que naquela época. Olha a situação, e o cara estava reclamando lá, né? 4,25, é aquela história, nunca reclame do real hoje, porque amanhã ele vai estar muito mais desvalorizado. É a tendência, sempre tem acontecido isso, né? Então, tem aqui umas postagens mais antigas aqui. Essa aqui é legal também. Então, olha só, em novembro de 2019, ele postou isso aí, quando o dólar chegou a 4,25 aqui, né? Falou que ele é um economista lá do pessoal do Pinochet, porque é a escola de Chicago, né? Também tinha isso lá no Chile do Pinochet, né? Falando aqui, ditadura nunca mais, hashtag ditadura nunca mais, né? E aí, isso aqui um pouco antes, em 2019 ainda, né? Falou, Bolsonaro bateu outro recorde, dólar a 4,20 não é nem para poucos, é só para o atual presidente da República, né?
é a maior cotação da história do real. Caramba, será que se o Lula chegar na maior cotação da história do real, o Randolph Rodrigues vai postar isso aqui também? Vai lembrar esse fato aí, vai aludir a essa questão? Duvido muito. E aí, na época da pandemia, né? Então, ele falou aqui, o coronavírus agora é uma pandemia, né? Mas o dólar que alcançou pela primeira vez R$5 lá em 12 de março de 2020, né? Então, realmente, a situação é bastante curiosa. A última vez que Randolph Rodrigues falou sobre o dólar foi em fevereiro desse ano, quando o dólar aqui estava cotado a R$ 4,95, né? Pois é, cadê o 4,20 aqui? Cadê o 4,25, hein, Randolph Rodrigues? Mas ele comemorou isso aí porque o dólar estava caindo, né? Então ele falou aqui, isso aqui é uma ótima notícia para quem está com o passaporte na mão, né? Ai, ai, na época do carnaval, né? Sorte de quem está com o passaporte na mão agora, meu amigo. O dólar 5,87, o dólar turismo a 6 e bordoada provavelmente, né? Mas não só o Randolph Rodrigues falou isso, o capitão cueca, o José Guimarães, também fez postagens semelhantes, né? Lá desde 2019, inclusive, né? Ele falou o seguinte aqui, cadê o 2019? Quando fui líder do governo Dilma, os nossos opositores diziam que não tinha economia que resistisse ao dólar R$4 e por isso Dilma precisa cair, né? Precisava cair. O cara escreve mal a beça também, né? Agora vocês resistem ao dólar. O dólar, né? Caramba, meu amigo. Em 4,22, valor mais alto da história. Vão pedir impeachment do Bolsonaro, né? Pois é, 4,22, né, meu amigo, né? Olha a situação aí do capitão cueca, né? Cadê ele agora, né? Criticou aqui em 2021 também, né? Dólar alto só é bom pra gente como Paulo Guedes, que tem empresa em paraíso fiscal, né? Caramba, o capitão cueca, e dólar a 5,87 é bom pra quem? Fala aí pra mim pra eu entender o seu raciocínio aqui, né? Então ele cita aqui em 2021 também, 2020 com dólar a 4,65, né? Enfim, teve aqui também uma postagem em 27 de fevereiro, esse mesmo papo aqui da Dilma Rousseff, do impeachment e tudo mais. Cadê o capitão cueca agora para criticar o governo Lula? Quase R$6 o dólar, né? Realmente uma coisa impressionante. E a última vez que ele publicou sobre a questão do dólar no Twitter dele foi em agosto, também comemorando uma queda abaixo de 5,50, né? Caramba, o dólar já estava dando um pau no real brasileiro nessa época aí, né? E não só os dois aqui, né? Porque o Randolph Rodrigues é o líder do governo no Congresso Nacional, o capitão cueca lá, o José Guimarães, é o líder do governo no Congresso Nacional, e o Jacques Wagner é o líder do Congresso, aliás, é o líder do governo no Senado Federal, né? O José Guimarães na Câmara dos Deputados, acho que eu falei errado. Mas, enfim, ele falou também isso, né? Olha lá, em que momento que foi essa postagem dele, não está aparecendo aqui, mas ele fez uma afirmação de que o governo vendeu 42 bilhões de dólares para conter a alta do dólar, né? Tá queimando as reservas deixadas por Lula e Dilma, né? Que é uma das prerrogativas do Banco Central, de fato, que é atuar, fazer a política monetária. Isso aqui é a política monetária do Banco Central também. Não vejo grandes problemas, mas cadê o senhor Jacques Wagner agora que a gente precisa dele, porque o dólar está disparando novamente. Um silêncio sepulcral dessa gente petista de fato, né? Mas, na boa, né? A gente sabe que isso não é uma questão de isonomia, não é uma questão de equilíbrio político, não é uma questão de honestidade política, longe disso. É apenas uma situação circunstancial. Criticaram o Bolsonaro na época por esse motivo, porque era o Bolsonaro. Agora é o Lula, é claro que eles não vão criticar o Lula, mas a verdade, aquilo que é inegável, é que o cenário está nesse patamar por culpa do Lula, exclusivamente. Ah, mas tem ali o fator eleições norte-americanas, tem o fator da crise energética aí, que é São Pedro que decide isso aí, não é o Lula, beleza, tem esse fator também. Tem questões geopolíticas envolvidas, beleza, tudo isso é levado em conta e está penalizando outras moedas mundo afora também. Agora, se o Brasil tem a 7ª pior moeda do mundo frente ao dólar em 2024, e todos esses fatores geopolíticos atingem praticamente todos os países ao mesmo tempo, há um fator interno desbalanceando essa história. E esse fator interno se chama Lula, se chama PT, se chama Fernando Haddad no comando
da pasta da Fazenda. Então, estamos diante desse cenário que, sei lá, cara, tá custando 50, 60 centavos a mais na cotação do dólar, né? Muitos economistas até fazem a avaliação do preço justo do real frente ao dólar, e toda a diferença disso aí na cotação é o risco, é o prêmio de risco que o Brasil está pagando, aliás, que os investidores querem receber em troca da nossa moeda. Isso aí vai impactar a inflação, vai piorar a vida de todo mundo, vai exigir taxas de juros mais altas, primeiro para atrair investimentos, para o pessoal demandar mais reais para comprar uma dívida pública mais cara, ou seja, que está rendendo mais dinheiro, e, no segundo momento, para segurar o avanço dos preços também em decorrência de toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, a raiz do problema é o governo Lula. Mais do que nunca, o governo deveria ser duramente criticado nas redes sociais, nos parlamentos da vida aí, por ser o responsável por esse cenário, responsável majoritário pelo que está acontecendo. Agora, o senhor Randolfo Rodrigues, o senhor José Guimarães e o senhor Jacques Wagner, que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a economia brasileira, mas sim compromisso com o PT, é claro que eles vão se silenciar diante desse fato. E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo a respeito da alta do dólar, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima!